como vocês estão? Eu espero que bem. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa aquele like, meus amores, por favor. E acione o sininho de notificação. Hoje eu vou falar com vocês, meus amores, de uma coisa que é muito importante pra mim, que é o meu batismo. Ai, meu Deus! Eu finalmente me batizei, meus amores. Uma coisa que eu esperava muito, porém eu tava muito ansiosa, muito insegura ainda. Então, foi no momento certo, na hora certa, tudo certinho, meus amores. Que eu falo que foi Deus purinho. Então eu quero explicar pra vocês desde o começo como foi pra me pedir o batismo, como que foi na hora do batismo, qual que foi as sensações que eu senti, se eu me arrependi, se eu não me arrependi, aonde me batizei. Então eu vou explicar pra vocês, meus amores, detalhadamente como foi pra mim o meu batismo. Então acompanhe até o final. E, por favor, ignore esse barulho, amores, é porque aqui na minha cidade, em Ubatuba, tá chovendo muito desde manhã. Então, infelizmente, no vídeo aqui vai ficar um barulhinho chato, que é da chuva, do trovão, dessas coisas que tá. Só por Deus. Então, meus amores, acompanha até o final. Então, amores, eu me batizei dia 26/2/2023, mês passado. Eu posso falar pra você que foi o momento mais feliz da minha vida. Eu senti uma paz enorme, meus amores. Foi uma sensação inexplicável. Sensação de você morrer pro mundo e nascer pra Cristo. Então, eu me senti muito feliz, foi muito, muito abençoado. E eu vou explicar pra vocês desde o começo como eu tomei essa decisão. Antes de tomar essa decisão, é claro, eu tava buscando muita palavra. Eu tava orando bastante, ficando em comunhão, jejuando, buscando a palavra aqui na minha cidade e fora também. Eu tava congregando em outras cidades. Queria saber, né, não apenas aqui, mas em outras cidades, qual que seria a palavra? Seria a mesma? Deus falaria comigo até não sendo aqui? Então eu fui em outras cidades, congreguei bastante. E aí em todas, meus amores, todas as reuniões de mocidade, todas as reuniões de jovens, todos congressos que tinha, eu tava indo até nos ensaios. Eu tava numa consagração muito grande e eu falei assim, não, Deus tá recorrendo isso de mim. Deus tá querendo isso, eu tô me sentindo preparada, porque eu acho que o batismo, servir a Deus não é brincadeira, eu acho que isso é uma grande responsabilidade, você não pode simplesmente fazer algo e depois querer voltar pra trás, não. Então eu pensei bastante pra mim não ser precipitada, porque eu acho que as coisas de Deus é algo que você não pode brincar, eu acho que coisa de Deus é algo muito sério. Então eu não queria tomar nenhum tipo de decisão que poderia me prejudicar no futuro, que poderia afligir a intimidade que eu tenho com Deus. Então foi algo muito pensado, muito orado. E eu não tinha comentado com ninguém, foi só comigo e com Deus. Eu não comentei com ninguém, amores, que eu queria me batizar. E bastante pessoas perguntavam, algumas pessoas falavam pra mim não me batizar, porque eu era nova ainda. Eles falavam assim, não, você é muito nova, não se batiza ainda não, aproveita a vida. E eu falo que não, meus amores, a melhor decisão que eu fiz foi me batizar. Então eu fiquei em consagração, buscando a palavra, mas não comentando com ninguém. Até que eu fui congregar aqui na minha comum mesmo, em Ubatuba, no meu bairro de Ipiranguinha. E eu senti muito, eu falei, é agora. Eu quero me batizar, era em janeiro. Só que já tinha ocorrido o batismo na semana anterior e eu acabei não indo. Porque eu tava em muita luta naquela época. Aquela semana tava sendo muito complicado, aconteceu muitas coisas e eu não fui. Mas Deus tava cobrando bastante, sabe? Eu sabia que era o momento certo, eu sabia que era a hora certa, meus amores. Então eu fui e falei com a minha tia no banheiro da igreja, eu tinha acabado de finalizar o culto. Já sabia que era algo que eu queria. Eu falei, tia, eu quero me batizar. Eu afirmei pra ela, eu quero me batizar. Como eu posso fazer isso? E como ela é mulher de cooperador, ela falou assim, vamos ali dentro, eu vou falar com o irmão e vou perguntar pra ele tudo certinho e você vem comigo. Daí a gente entrou lá na igreja de novo, ela chamou o irmão, explicou pra ele que minha sobrinha queria se batizar, que era eu. Ele foi e falou, ô Glória, que bênção! Foi, conversou comigo, falou que ia se reunir com os anciões, com os cooperadores pra orar, pra perguntar. Orar todo mundo pra ver se era a permissão de Deus ocorrer esse batismo ou não. Nesse momento meu coração já ficou como? Mas eu fiquei em consagração, fiquei em paz, em comunhão com Deus. Falei, tá bom, irmão, vem pra casa. Não tinha comentado com ninguém, daí minha tia já falou pra minha mãe, já foi comentando com as pessoas da igreja. Minha mãe também foi comentando pra várias pessoas. Eu só comentei com uma amiga minha que tava comigo no culto. E só. Essa amiga contou pra todo mundo, a minha tia, minha mãe. Então pela minha boca ninguém ficou sabendo. Era mais por eles mesmos. Eita.
era mais eles mesmos que ficaram comentando. E eu falei assim, não vou contar pra ninguém não, porque quanto menos pessoas souber, menos pessoas pode de alguma forma prejudicar isso. Então eu fiquei com medo, eu confesso pra vocês, uma coisa que eu nunca aconteceu, né? Nunca me batizei antes. Então eu fiquei meio ansiosa, não queria contar pra ninguém. Fiquei em comunhão. Mas meus amores, veio tanta prova, meus amores. Eu não posso dizer que foi uma decisão ruim, nunca. Faria de novo, me batizaria quantas vezes foi possível. Claro que só pode uma, né? Mas eu faria tudo de novo. Porém, foi momentos de provas. Muitas coisas aconteceram, muitas pessoas que estavam do meu lado, pessoas que eu realmente amava, acabar se afastando de mim. Começou a vir intriga desnecessária, vinha coisas contrárias pra me desanimar, mas eu me mantive firme, de cabeça erguida. Eu sabia que isso seria algo que aconteceria. Quando você tá muito firme na presença de Deus, sempre vai vir alguma coisa querendo te prejudicar, querendo te afastar da presença de Deus. Então eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu me mantive firme. Infelizmente, muitas pessoas se afastaram de mim. Algumas pessoas que Deus permitiu esteve ao meu lado e está até hoje. Então eu falo aquilo, quem tem que estar do seu lado, Deus permite. Quem de alguma forma vai prejudicar seu futuro e não agrega a Deus, Deus vai tirar. Então no dia, na época, eu me senti muito mal, até porque eu pensei que essas pessoas seriam pessoas que ficariam comigo até o final, e Deus mostrou que não era vontade dele. Então eu só tenho a agradecer a Deus pelas portas que ele abriu e as portas que ele fechou. Então tá tudo bem, eu já sabia que isso ia acontecer. Então eu fiquei um pouco magoada, mas eu já sabia. Um tempinho antes do meu batismo, eu tinha ido congregar no mesmo lugar que eu me batizei, e lá o irmão pregou falando que Deus ia abrir muitas portas, porém ele ia fechar. Tinha uma porta muito específica que ele ia fechar e a gente não tentaria abrir, porque foi a escolha de Deus fechar aquela porta, porque não é o momento certo. Então Deus falou, usando aquele irmão, que Deus ia fechar uma porta muito importante para poder dar a oportunidade de abrir outras. Então naquele momento eu já sabia que algo assim ia ocorrer, então eu fiquei em comunhão. Eu sabia que era de Deus, que era a vontade de Deus isso acontecer. Então chegou o dia do meu batismo. O dia do meu batismo, eu falo que essa casa nunca ficou em tão silêncio como aquele dia. Foi uma sensação tão estranha, meus amores, e tão gostosa. Eu entrei no meu quarto, já tinha tomado banho, fiquei de manhã só pensando a manhã toda. Conversei com meus pais poucas vezes, subi no quarto e coloquei hinos avulso e fiquei ouvindo. E eu só tinha muita vontade de chorar, meus amores. Na hora eu tinha uma vontade de chorar que eu ficava, meu Deus, o que é isso? E eu não sabia que eu já tava sentindo aquela paz, sabe? E uma sensação estranha demais, meus amores. E eu coloquei um hino de uma pessoa muito especial pra mim. Infelizmente eu não tenho muito contato com ela, só que eu sigo ele aqui no YouTuber. E ele às vezes toca algumas músicas, alguns hinos no violão. E é uma pessoa muito querida pra mim, mesmo não sabendo, uma pessoa que eu me importo muito. E me traz uma paz tão grande essa pessoa. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que você sabe que tem bênçãos de Deus, sabe que é uma pessoa iluminada, sabe? O brilho de Deus é o que essa pessoa tem e me traz uma alegria tão grande. Felizmente a gente não tem muito contato, mas eu ainda escuto os vídeos dele. Então eu coloquei, comecei a ouvir a voz dele, ele tocando aquele violão, e eu fiquei em uma paz tremenda, meus amores. Ainda tava com um pouco de receio, com medo, né? Nunca tinha me batizado antes, mas quando eu ouvi aquele hino, aquele irmão tocando, eu fiquei em uma paz inexplicável. Uma amiga minha veio aqui em casa, ela ia se arrumar, né, comigo. Eu já tava pronta, comecei a me arrumar e fui com esse vestidinho, meus amores, não sei se dá pra ver. Ainda vou mostrar pra eles detalhadamente. Eu fui com esse vestido, me arrumei e fiquei uma gracinha. Ela veio, se trocou comigo. E meu irmão também acabou indo com a gente. Ele não é da minha igreja, ele não congrega em nenhuma outra, então eu me senti muito feliz. Porque bem antes de eu me batizar, eu tinha ido pro Lázaro no passado. E eu ia me batizar sem ninguém da minha família estar presente, porque Deus estava me chamando desde há muito tempo. Então no momento que eu tava orando, eu olhei pro lado, assim, dos irmãos, antes do batismo, né, eu olhei pro lado dos irmãos e eu vi muito rápido, assim, meu irmão, né, lá no Lázaro. Eu olhei assim, daí eu voltei, eu falei, Deus, o que é isso? Meu irmão nunca pisou na igreja, depois dele se tornar maior de idade, adulto, assim, ele só ia quando criança. Por que eu vi ele aqui?
E eu falava, Deus, o que é isso? E eu queria me batizar naquele dia, naquela época, só que minha família não tava lá, meus amigos, ninguém. Falei, Deus, o que é isso? Eu quero me batizar, mas eu acho que não é o momento certo. E eu fiquei em comunhão, não me batizei naquele dia. E eu pensando nisso, né? Isso aí aconteceu há 1 ano atrás, que era no Lázaro, tudo. E agora, quando eu me batizei, agora dia 26, meu irmão foi junto. E foi uma sensação tão boa, meus amores, porque na hora, antes de eu levantar pra ir no quartinho me trocar, eu lembro que eu olhei pra trás, assim, no banco dos homens, que é separado, mulheres com os homens. Eu olhei no banco, assim, dos homens, e a primeira pessoa que eu vi foi meu irmão e meu pai. Um do lado do outro, sentadinhos, assim, meus amores. Foi a mesma visão que eu tive há 1 ano atrás, lá no Lázaro. Então, uma sensação tão maravilhosa. Foi como se Deus confirmasse, vai que eu estou contigo, sabe? Que é a visão que Deus me deu naquele momento. Então, eu tava nervosa, confesso pra vocês. Eu tinha sentado um pouquinho atrás, a igreja estava lotada, meus amores, lotada de gente. E olha que eu cheguei parcialmente cedo, eu cheguei era umas 7h15, por aí. O culto começava às 7h30. Foi eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, uma amiga minha, uma grande amiga, que ela me ajudou no começo, quando eu tava retornando pra igreja. Ela foi uma da mocidade que me chamou pros cultos, reuniões de jovem, então ela é uma pessoa muito importante. Ela foi comigo no carro. E outro carro foi meu tio Brasil, foi a minha tia Marina, minha tia Denise e a Sofia, que é minha priminha. E a avó, infelizmente, ela queria muito ir, porém ela teve Covid na época, ela não conseguiu, ficou muito triste. Mas o importante é que Deus estava com ela, protegeu, não permitiu que nada de mal aconteça. Então eu entrei lá e não tinha lugar, meus amores. Não tinha lugar, mas a irmã arrumou um lugarzinho pra mim e a minha amiga lá na frente. Só que como eu ia batizar, eu falei pra minha amiga, troca aí, por favor. Vai ficar perto da porta que eu tinha que levantar pra me trocar de roupa. Daí ela trocou, eu fiquei do lado da porta assim. E eu tremia, meus amores. Minha mão ficava assim, ó, tremendo, meu pé tremendo. E eu assim, olhando pro lado e lia a Bíblia e o irmão pregando lá. E eu com aquela comunhão, sabe? E comecei lá a querer chorar. E uma sensação tão boa, meus amores. Um frio na barriga tão gostoso. Eu comecei a ficar nervosa, ansiosa, assim, eu quero. Uma ansiedade boa, sabe? Nervosismo gostoso. Então, minha tia tava na porta, minha mãe, todo mundo ali, porque não tinha espaço pra sentar lá na igreja. A igreja não é tão grande assim, até que é grande, né? Mas tanta gente, não teve como, né? Daí a minha tia foi, me chamou e falou assim, Sara, vai, que você vai ser a primeira, que o irmão pediu que quer orar na sua cabeça primeiro. Eu falei, ai meu Deus, que frio na barriga. Daí tá bom. Eu levantei, fui lá no quartinho, todo mundo orando, cantando um hino, louvando a Deus, sabe? Daí eu fui lá no quartinho, daí eles explicam, né? Que eu tenho que colocar a roupinha, eu tirei todo o meu vestido, meu vestimento e coloquei aquela roupinha assim e uma sainha por cima. Daí eles amarram assim, fica tudo fechadinho, tipo um macacão. Daí no macacão tem uma sainha assim, tipo de balé, sabe? Que eu uso. A gente amarra assim pra ficar uma saia por cima. Daí eu coloquei isso, só que o meu cabelo é muito grande, né? E ela falou, a irmã falou assim que não podia deixar ele solto, só que eu tava sem presilha. Então ela fez amarrou, né, com uma presilhinha atrás pro irmão na hora do batismo, né? Mesmo assim molhou tudo. Daí eu fui, eu orei e comecei a orar, meus amores. Só tava eu e mais 2 irmãs e mais outra irmã que ia se batizar. Não sei o que aconteceu, na hora eu me ajoelhei lá na frente deles e comecei a orar, conversando com Deus. Eu comecei a orar, daí entrou lá dentro uma irmã que ela é sogra da minha irmã de verdade, né? Minha irmã de sangue. Ela começou a orar comigo, foi uma comunhão tão bênção, meus amores. Foi uma comunhão de Deus mesmo. Ela começou a orar, falar em línguas, ai, louvar a Deus de verdade. Meu irmão foi, me chamou, porque já tinha começado o batismo, eu ia ser a primeira pessoa naquela igreja lotada, meus amores, lotada. E eu tava com medo, porque eu pensei assim, meu Deus, e se eu for a única pessoa chamada, já que eu pedi o batismo, e ninguém mais se batizar, e for só eu, imagina a vergonha. Olha o negócio. Mas Deus não, Deus honrou nisso também. Daí tá, eu entrei, daí quando eu pisei assim, eu não conseguia ver ninguém, tava lotada a igreja, né, todo não dava pra me ver, mas eu só olhei por um assim, segurei pra não descer, né. E a piscina que tem lá, ela é junto com o púlpito, né, ela é aberta assim, e tem umas negócio de vidro assim do lado. Daí quando eu fui descendo assim, a escadinha, é muito quentinha a água, ai que delícia. Fui descendo assim, água quentinha, daí eu fui lá, o irmão explicou pra mim, né, que tinha que tampar o nariz assim na hora de descer. E ele começou a orar
Ele mandou fechar os olhos, começou a orar por mim, meus amores. Quando eu desci nas águas, eu subi. Ô sensação abençoada, meus amores. Ô sensação inexplicável. Naquele momento, irmã, eu me senti renovada. Era como se fosse outra pessoa. Lavou tudo, sabe? Eu me senti muito bem, eu queria chorar, eu queria estar feliz, eu não sei. Daí me ajudaram, eu subi de uma escadinha, coloquei minha roupa, meu vestido. Tentei dar um jeito nesse cabelo e eu saí pra fora. Quando eu saí pra fora, veio minha prima, a minha prima Esther, chorando, me abraçando. Ai, eu senti uma comunhão tão boa. Daí ela veio me abraçar, as outras irmãs me abraçaram também. A minha amiga que veio aqui em casa trocar foi lá, me abraçou também. Foi uma sensação tão boa. Daí eu fui descendo, encontrei minha mãe, minha tia, conversei rapidinho, abracei elas e entrei lá na igreja de novo. Eu tava com o cabelo como? Tudo pintinho molhado. Meu cabelo é longo, então eu tive que tentar dar uma secadinha, mas mesmo assim ficou bem molhadinho. Entrei lá, peguei meu unário, ainda comecei a ver os batismos. Quando eu vi, meus amores, foi eu e mais 9 pessoas. Deus chamou mais 9 almas, meus amores. Contudo, 10 pessoas se batizaram, então foi uma sensação inexplicável. A felicidade, uma sensação muito boa, muito. Só de lembrar eu já fico emocionada. Saber que as pessoas que eu amo estavam junto comigo, meus pais, meus parentes estavam lá contando. E foi uma sensação tão boa, eu me senti tão feliz, realizada, sabe? Eu sei que depois disso veio lutas, está tendo, mas saber que eu sirvo a Deus, que Deus está comigo, preenchendo cada vazio, cada sensação que eu posso sentir, é inexplicável o amor que eu sinto, meus amores. Deus tirou bastante coisa da minha vida, que não ia compensar no meu futuro, porque Deus enxerga mais do que a gente pode, né? Deus sabe o nosso futuro todinho, Deus sabe como a gente vai ser, cada ação que a gente vai tomar, Deus já sabe. Então, as pessoas que não podem compartilhar sua vida, Deus sabe também. Naquele momento, naquele batismo, Deus já mostrou pra mim quem ia estar no meu lado e quem Deus ia retirar. Poderia ser a pessoa que eu mais amava naquele momento, a pessoa que eu mais poderia ter um carinho grande, mas Deus já mostrou naquele batismo que quem andaria comigo estaria comigo a partir daquele momento. Quem não andaria, Deus tirou a partir daquele momento. As pessoas que não iam agregar ao meu futuro, Deus não permitiu que se aproximasse de mim no batismo. As pessoas estavam lá, mas Deus não permitisse que nem cumprimentasse eu. Pra você ver como Deus é grande na minha vida. As outras pessoas veio, cumprimentaram, me abraçaram, mas aquelas pessoas que Deus já falou, não é pra você, Deus não permitiu. Naquele momento eu já tive consciência do que Deus queria pra minha vida e do que Deus queria tirar. Então eu falo pra vocês, meus amores, foi a decisão mais certa que eu tomei. Eu me sinto renovada, eu me sinto outra pessoa, outra Sara, sabe? E eu fico eu fico toda boba, meus amores, porque é uma coisa inexplicável. Se eu tentar me reconhecer no passado, é como se não existisse mais. Às vezes eu me pego lembrando algumas coisinhas assim que eu fiz no passado, eu falo, não teria coragem. É uma sensação tão inexplicável, meus amores. Pra vocês terem uma ideia, às vezes eu tô na igreja não, olha, eu tô na rua andando, normal, assim, vem uma pessoa me salva, a paz de Deus, a paz do Senhor, eu fico, amém, irmão, Deus abençoe, e fico pensando, meu Deus, eu pareço crente, eu pareço uma serva de Deus, porque eu não consigo reconhecer essa mudança que as pessoas conseguem ver, entendeu? É uma sensação tão gostosa que ver que antes de Deus estar mudando o meu interior, Ele tá mudando o meu exterior também. Deus tá mudando cada momento da minha vida. É uma sensação tão boa que Deus preenche todo o vazio do meu coração. Saber que Deus tá lá abençoando tudo, meus amores. É uma sensação inexplicável, a sensação de você saber você não tá mais sozinha, você tem alguém com quem você consegue contar, alguém que, independente de qualquer necessidade, dificuldade, Deus tá lá pra te levantar, pra te fortalecer. Então, meus amores, é uma sensação muito boa, é uma sensação tão especial, sabe que você é amada, que você é protegida, sabe aquela sensação de você tá em aflição e pedir, Deus, tira esse vazio de mim. Oh Deus, me ajuda nisso, por favor, Senhor. E Deus te ajudar. Nossa, meus amores, é uma sensação inexplicável. Você poder ter a oportunidade de ajudar uma pessoa que você ama com uma simples palavra. Ai, Senhor, uma sensação tão boa.
sensação de você poder ir na igreja, dobrar o seu joelho e orar por essa pessoa e ver que Deus tá fazendo aquela obra, que Deus tá salvando aquela alma. É uma sensação inexplicável, é uma sensação acolhedora, uma sensação boa demais, meus amores. Então eu falo, se tem uma coisa que eu não me arrependo, e eu acho que até o último dia da minha vida eu não vou me arrepender, é ter servido a Deus, é ter tomado essa grande decisão que era o batismo. É a decisão que eu tomei, que eu tomaria em todos os momentos da minha vida, servir a Deus e renunciar ao mundo. E eu renuncio não apenas naquele momento no batismo, eu renuncio a todos os momentos, em todas as decisões que eu tomo, é renunciar ao mundo e aceitar a Cristo. Porque eu falo, não é só o batismo que vai te salvar, é as suas ações com você, com o mundo afora, com as pessoas, porque é aquilo, amar o próximo como a si mesmo. Então é você saber que você vai ser a imagem semelhante de Cristo, que você tem que amar a pessoa como Deus amaria, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de julgamento. É você amar com aquela pureza de uma criança, é você poder se colocar no lugar do outro com uma empatia, com uma forma diferente de ver. Eu vejo essa mudança em mim hoje, eu vejo que eu me esforço muito e eu faria tudo outra vez só pra servir a Deus, e é uma coisa que eu amo. Tudo que eu acho que não contribui a Deus na minha vida, eu oro pra Deus tirar. E eu me fortaleço e eu tiro também, porque o que é de Deus vai trazer felicidade, não só pra mim, mas pras pessoas ao meu redor. E o que não é de Deus, eu peço muito pra Deus, afaste de mim tudo que poderia me afastar de Ti. E é uma coisa muito boa, meus amores. Então, eu acho que eu falei até demais, eu tô há 20 minutos aqui falando. E eu não quero tirar o tempo de vocês, meus amores. Eu só queria mais contar pra vocês, dar o relato do meu batismo, que é uma sensação tão boa. E eu espero realmente que vocês tenham se interessado um pouquinho. Tirem as suas dúvidas, quando vocês quiserem, pode mandar mensagem pra mim aqui, perguntando coisas relacionadas, coisas que vocês têm dúvida, que eu posso tirar pra vocês. Coloca no comentário alguma perguntinha, alguma dúvida, que eu faço um vídeo pra vocês e eu explico tudo. Eu amo gravar aqui pra vocês. Eu comprei vários, amores, eu queria falar isso antes, comprei vários vestidos da Shein, esse aqui é um deles. E eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês, expectativa versus realidade. Então se vocês gostarem, deixem aí no comentário que eu começo a trazer. Eu vou ficar por aqui, meus amores, eu tenho muita tarefa pra fazer da faculdade e vou contar isso pra você no próximo vídeo, que eu comecei a fazer faculdade. Eu tô muito feliz e foi obra de Deus. Foi Deus purinho na minha vida que permitiu que eu fizesse a faculdade. E pra vocês terem ideia, eu ingressei na faculdade um dia depois do meu batismo. Eu batizei dia 26, dia 27 já começou minhas aulas. Então é Deus purinho na minha vida, meus amores. Mas eu vou ficar por aqui, porque o vídeo tá ficando muito longo. Então, meus amores, ficam com Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amo muito. Deus abençoe. Bye, bye!